se sabem onde é que fica o Centro Cultural. É impressionante, é impressionante. O Centro Cultural é sempre pela estrada de... O quê? Sempre a estrada de Espiche. Segue, segue, segue. Segue, segue, segue. Alguns sabem o que é que eu estou a falar, outros estão tipo, o quê? O que é que se passa aqui? É um sketch do Gato Fedorento, em que alguém para pedir indicações. Uma senhora num carro para pedir indicações para o Centro Cultural. E ele começa a dizer que é sempre em frente, segue, 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 segue. Depois aparece outro a dizer que tem de virar à esquerda. Tem de virar à esquerda e ele diz, não, vai dar uma grande volta. Depois aparece outro a dizer que também não, que não era por ali, que tinha de dar a volta e ir para trás. E acho que no final são 4 pessoas a dar 4 direções completamente diferentes, quase aos gritos para esta senhora, cada um a dizer a sua coisa. Aí só conseguimos perceber segue, 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 café do Barbosa. Há várias palavras que se vão ouvindo. E a passagem de hoje ela vai dizer-nos algo semelhante, no sentido em que vai dizer segue, segue, segue. Segue a palavra para não tropeçares em Jesus, segue os mensageiros e ouve Jesus, e segue a sabedoria de Deus até Jesus. Então segue, segue, segue. E a minha esperança é que cada um de nós encontre Jesus na sua palavra, cada um de nós conheça Jesus e cada um de nós esteja a ouvir Jesus. Vamos iniciar hoje uma nova minissérie em Mateus e vamos nas próximas semanas estudar Mateus capítulo 11 e 12, querendo Deus. Hoje começamos no capítulo 11, versículos 1 a 19. Então Mateus 11 e versículos 1 a 19. Mateus é uma das biografias sobre a vida de Jesus. A primeira que aparece na ordem da Bíblia, digamos assim, do Novo Testamento. Então diz assim, Mateus: Ora, tendo acabado Jesus de dar estas instruções a seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Então, em partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: Que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim, que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Este é de quem está escrito: Eis aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem é de comparar esta geração? É semelhante a meninos que, sentados nas praças, gritam aos companheiros: Nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não pranteastes. Pois veio João, que não comia nem bebia, e dizem: Tem demónio. Veio o filho do homem que come e bebe, e dizem: Eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Querido Deus, agradecemos-te e cantamos: Fala, ó Deus, e é esse o nosso desejo, que fales com cada um de nós, através da tua palavra, através do teu Espírito. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Nós, quando chegamos ao capítulo 11, já várias coisas aconteceram e temos visto várias secções de Mateus. Vimos o Sermão do Monte,
Os capítulos 5 a 7, ou seja, o ensino de Jesus. E depois continuámos 8 e 9, vimos vários milagres de Jesus. E no capítulo 10 há a missão aos discípulos. A missão inicial que Jesus envia aos seus discípulos e diz-lhes que não vai ser fácil, que vai haver perseguição, que vão haver muitas dificuldades. E a partir do capítulo 11 vamos começando a ver cada vez mais oposição a Jesus. Cada vez mais oposição a Jesus. E quando chegamos a estes primeiros versículos, nós vemos quase uma oposição de quem não esperávamos, de João Batista. Então estes versículos, e podemos apenas ler 2 a 6, e somos apresentados a João Batista novamente. E diz, quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe, és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo disse-lhes, ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Então, segue a palavra para não tropeçares em Jesus. Tive uma negativa. Chumbei de ano, fui despedido, a prestação da casa subiu muito. Tenho de ir fazer uma biópsia, recebi uma multa para pagar, não tenho amigos na escola, etc, etc. A vida não é fácil. A vida não é fácil. E pode ser ainda mais complicado do que as coisas que eu disse agora. E quando pensamos, para um cristão pensar, quando estas coisas acontecem, pensar, porquê que isto está a acontecer a mim? Se eu sou cristão, se eu sou seguidor de Jesus, será que vale a pena continuar? Será que Ele é mesmo quem eu queria que Ele fosse? Quem Ele diz que é? Será que Jesus é mesmo o Filho de Deus que me oferece a salvação? João Batista, ele compreendeu bem a sua missão. E no início do Evangelho de Mateus, no capítulo 3, nós vemos qual era a sua missão. E ele está bastante entusiasmado e sem dúvidas de qual é a sua missão. E ele diz aqui, e é muito fácil, não é? Ele é aquele personagem meio estranho, com umas roupas diferentes, com uma dieta diferente, e que fala de uma forma, sem rodeios, arrependam-se. Arrependam-se. É uma mensagem simples, mas profunda, impactante. Arrependam-se, o reino de Deus está próximo. Endireitem as vossas vidas. Considerem Jesus, considerem Deus, coloquem Deus na equação. Vocês têm-no abandonado, considerem Deus. E ele depois diz mais à frente, já está posto o machado à raiz das árvores. Toda a árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. O que é que ele está aqui a dizer? Julgamento. Deus vem julgar. Ele depois diz, eu batizo-vos com água, mas vem aí alguém que vos vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ela tem na mão e limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. João Batista está a anunciar alguém, ele está a anunciar um Messias. Ele está a dizer, olha, o Messias vem, e vem com duas coisas. Vem com bênção e vem com julgamento. Era essa a sua missão. Era essa a missão do Messias no Velho Testamento. Quando no Velho Testamento os vários profetas falavam sobre o Messias, era nestes termos, com bênção e com julgamento. Isaías 61 tem 2 versículos que são um bom exemplo de uma profecia acerca do Messias e que também aparece em Lucas 4. Mas Isaías 61, 1 e 2 diz assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar ou a pregar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus e consolar todos os que choram. Bênção e julgamento. São estas as duas coisas que nós temos. E é isso que Jesus depois vai dizer a João Batista, que ele está a dizer. João pergunta, és tu? Ou manda perguntar. E Jesus diz, olha, aquilo que vocês estão a ver, ele vira-se para os discípulos de João Batista que trazem essa pergunta, ele diz, o que é que vocês estão a ver? E ele usa estas palavras que remetem para várias profecias de Isaías. Pregar, curar, proclamar, libertar.
Só falta aqui a vingança. Ahm, João tem estado a ouvir estas coisas, tem estado a ouvir o ensino de Jesus, tem estado a ouvir os milagres de Jesus, mas algo não encaixa com as suas expectativas do que é que seria o Messias. O que é que está a faltar? Ele faz uma pergunta, é uma dúvida. E há quem tente dizer, não, João Batista estava só a lançar esta pergunta, não era uma dúvida sua, era só para esclarecer os seus discípulos, as pessoas à sua volta. Mas eu creio que não. E esta é uma das evidências da veracidade das Escrituras. Se nós quiséssemos uma religião, formar apenas uma religião, as Escrituras não teriam momentos como este, em que os principais personagens têm dúvidas. Não haveria dúvidas naqueles que seguem Jesus. Mas temos nas Escrituras João Batista, temos Pedro, temos Tomé, temos muitos outros que falham, que têm dúvidas. E isso atesta a veracidade das Escrituras. João faz uma pergunta, parece difícil de entender ao percebermos quem João é e aquilo que ele fez, mas o que é que mudou na vida de João? Ele está preso, é o que diz. Ele está no cárcere, ele está preso. Porquê? Por dizer a verdade. Acerca de uma questão moral de um governador, de Herodes. Então, porque ele está preso, será que isso deve levar a questionar se Jesus é realmente o Messias? Aquele que havia de vir? Se és cristão, se és um seguidor de Jesus, talvez possas identificar-te com João Batista. Que quando as circunstâncias são muito difíceis, podem surgir dúvidas. Podem surgir dúvidas. Talvez em circunstâncias difíceis esperamos que Jesus venha e que nos tire dessas situações. Que nos faça passar ao lado dos sofrimentos. E se tal não acontece, nós questionamos se Jesus é de facto o Salvador que nós esperávamos, ou o Salvador que nós queríamos. E começamos a questionar se Ele faz assim tanta diferença nas nossas vidas. O facto de Jesus responder é graça, é sublime graça. Aqui temos João Batista a duvidar e Jesus tira tempo para responder. E isso aponta para o Deus da Bíblia. É um Deus que se importa connosco. É um Deus que quer falar connosco. Fala ao Deus, Ele fala, Ele quer endereçar todas as nossas dúvidas, as nossas principais dúvidas. Então Jesus fala, Ele responde. Ele importa-se connosco. Ele sabe o que é passar por situações difíceis. Ele sabe o que é ser tentado para uma vida mais fácil, que no final se revelaria fútil. E Ele diz aos discípulos para relatarem tudo aquilo que estão a ver e a ouvir. E Ele está a chamar a atenção de João Batista para o Velho Testamento. Está a dizer, olha, de facto, João, aquilo que tu leste nas profecias em Isaías é de facto o que está a acontecer. Olha para a palavra, ela está a cumprir-se, mas não exatamente como tu esperavas, mas ela está a cumprir-se. Por vezes as profecias no Velho Testamento eram tipo assim. Não sei se já experimentaram isto. Eu experimentei no outro dia, achei uma piada porque sou um bocado infantil, mas pus assim a máquina, abria e tinha os meus filhos nesta direção e abri a minha boca e tirei uma fotografia. E na fotografia, o que é que parecia? Parecia que eu estava a trincar a cabeça da Salomé. Não é? Porque tirando a fotografia daqui, que vê a minha boca enorme e depois a Salomé lá ao fundo, parece que eu estou, não é, visto dali. Mas visto dali, vocês não diriam isso. Diriam, olha, aquele idiota está com a boca aberta e o resto está normal. E muitas vezes os profetas, quando profetizavam acerca do futuro, parece, ou seja, que havia 2 montes, mas eles apenas viam um. Mas era porque um estava à frente do outro, e só quando nos aproximamos é que conseguimos... afinal, não é já aqui, há esta distância. E o mesmo acontece com as profecias do Messias, ou seja, ele vem para a bênção e vem para fazer algo, para pregar, para curar, para libertar, tudo isso, e também vem para julgar. É um julgamento que começa a ser feito porque todos os que rejeitarem, que tropeçarem em Jesus, já estão julgados. Mas é um julgamento que se irá efetuar mais tarde, no final. Então, a profecia está certa, apenas o timing que João Batista queria é que não está certo. Ou seja, é mais um problema de João Batista.
Então, neste tempo em que Jesus vem, mas que depois o julgamento só será concretizado mais tarde, o que é que os seus seguidores são chamados a fazer? A viver com confiança que Deus é soberano, mesmo nas situações mais difíceis. A viver com a expectativa de uma vida com altos e baixos, com doenças, com perdas, com muito sofrimento, mas também com muita alegria. E com a certeza que Jesus é o enviado de Deus, que Ele traz boas notícias a todos aqueles que o receberem e más notícias a todos os que tropeçarem nele. A questão para João Batista é acerca das suas expectativas, e elas estão incorretas. Mas será que isso é motivo para tropeçar em Jesus? Jesus diz, olha, bem-aventurados. Bem-aventurado és, João Batista, se isto não for um motivo para tropeçares em mim. Todos nós temos expectativas. Quer sejamos cristãos ou não, religiosos ou não, todos nós temos expectativas acerca de Deus, de como Ele deve ser, de como Ele deve agir, de como é que uma vida cristã se deve parecer. Todos nós temos essas expectativas. E Jesus chama-nos a alinharmos as nossas expectativas à sua palavra. Essa é a regra, essa é a norma. E se o fizermos, seremos bem-aventurados, seremos felizes. Não encontraremos em Jesus um motivo de tropeço, mas uma boia salva-vidas. Encontraremos em Jesus não um mestre de moralidade, mas um salvador, um expert em salvar pecadores. Ou seja, Jesus lida bem com dúvidas de seguidores que estão em circunstâncias difíceis. E aqui vemos graça, vemos a graça do Evangelho. Jesus mostra compaixão ao responder, Jesus aponta para a palavra para esclarecer, mas Jesus também lança um aviso para não esquecer. Não deixes que as expectativas erradas de quem achas que Jesus é e daquilo que Ele veio fazer te deixem tropeçar em quem Ele é, te deixem afastar de Deus. Continua a seguir, segue a palavra e a forma como ela aponta inequivocamente para Jesus. Nos versículos 7 a 15, vamos seguir os mensageiros e ouvir Jesus. Então vamos ler novamente. Então, partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim, que saístes a ver um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Este é de quem está escrito: eis aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias que estava para vir. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Há falhas que ficam. Há falhas que ficam. E que até pesam e podem pesar num bom sentido ou num mau sentido. Não sei se viram os filmes das Crónicas de Nárnia ou se leram os livros. No primeiro livro das Crónicas de Nárnia, no primeiro filme, no segundo livro das Crónicas de Nárnia, tenho de dizer isto bem, senão a Beth e a Salomé não cabe de mim. Há 4 irmãos que vão para Nárnia e há um deles, que é o Edmund, que é o traidor. Ele é o traidor e por ele o grande leão, o Aslan, vai ter de entregar a sua vida pelo traidor. No terceiro filme, já não sei qual é o livro, quarto, porque aquilo é um bocado confuso. No terceiro filme, o Edmund está a falar com o seu primo chato, o Eustace. Muito chato. E o Eustace entrou em Nárnia e era muito, ele não acreditava em nada, estava sempre a reclamar. E há algo interessante, quando o Eustace realmente percebe Nárnia e conhece Aslan, e ele reconhece que ele era muito chato. E o Edmund diz-lhe o seguinte: nesta tua primeira viagem a Nárnia, tu não estás a ser tão mau como eu fui. Tu foste apenas um asno. Eu fui um traidor. E é interessante que o Edmund, aquilo ficou com ele. A maneira como ele traiu Aslan ficou com ele, mas no bom sentido. Agora, quando olhamos para o Edmund neste terceiro filme, ele é rei,
em Nárnia. E de um traidor para rei. O que é que mudou? Houve um rei que entregou a sua vida por ele, pelo traidor, para ele poder ser rei. E ele diz aquilo ao Eustácio, para o Eustácio não se sentir tão mal acerca da maneira como ele era. Ele diz, olha, o Aslan tem poder para transformar. De tal maneira, tu foste apenas um asno. Eu fui um traidor. Como é que fica a imagem de João Batista, depois da sua dúvida? Será que ele vai ficar com a reputação completamente manchada? Quem é João Batista no grande panorama da história bíblica, ou da revelação da palavra de Deus? E é isso que Jesus aproveita nesta ocasião para fazer. E ele coloca João, ele eleva-o a um patamar incrível. Ele enfatiza a sua função de mensageiro, e ele deixa bem claro, quem segue os mensageiros de Deus, encontra Jesus. Os mensageiros apontam sempre para um enviado de Deus. E João veio preparar o caminho para alguém bastante especial. Quem é que foram ver? Quem é que foram ver? Jesus conduz as pessoas pelo caminho que eles fizeram. Ele vira-se para as pessoas, quem é que vocês foram ver? Quando João Batista começou o seu ministério, quem é que vocês foram ver? E ele pergunta, alguém sem grandes convicções, que se deixa levar pelas opiniões dos outros, pela procura de uma vida mais fácil, ou mais segura, como uma cana que abana com o vento, como um caniço? Será que foram ver um político como o McCarthy, que foi agora eleito, depois de 15 votações, creio eu, para presidente da Câmara dos Representantes, fazendo agora várias cedências? Será esse João Batista? Um político que faz bastantes cedências para agradar, para conseguir poder? Foi essa pessoa que vocês foram ver? Não. Ele está preso porque ele se mantém fiel à sua convicção que adultério é errado. Mesmo para pessoas em poder, mesmo para governantes. É por isso que ele está preso. Foram ver alguém com interesses financeiros, habituado a uma vida fácil de palácio? Não. João andava pelo deserto com peles de camelo e a comer mel e gafanhotos. Sua mensagem era de arrependimento. O que é que levou as pessoas ao deserto para ouvir João? Foi a expectativa de Deus voltar a falar. Havia um silêncio profético há várias centenas de anos. E de repente aparece esta figura no deserto, com uma mensagem de arrependimento e a dizer ao povo para regressar. E eles foram ver. Mas ele não era apenas um profeta, Jesus diz. Ele era o maior dos profetas neste sentido. Ele preparou pessoalmente o caminho do Messias. Muitos profetas falaram acerca do Messias. João Batista preparou pessoalmente o caminho para o Messias, o enviado de Deus. É curioso que João Batista foi profeta e objeto de profecia. Ou seja, o próprio surgimento de João Batista é uma profecia cumprida. Ele é aquele que vem no Malaquias, capítulo 3, versículo 1, fala acerca de alguém que viria como Elias para preparar o caminho do Senhor. Que é interessante. Então, Malaquias, vemos uma profecia de alguém que vem preparar o caminho para o Senhor. No capítulo 4 de Malaquias, diz que esse alguém é alguém como Elias. E Jesus está a dizer, olha, é João Batista. João Batista é o Elias que vem preparar o caminho para o Senhor. Não está a dizer o Messias especificamente, mas para Deus. Ou seja, Malaquias está a falar acerca de uma profecia acerca de Deus. E em João Batista, ao preparar o caminho para Jesus, indica-nos que Jesus é Deus. Ele é Deus. Que é bastante interessante. E João Batista e Elias, em certo sentido, é o maior entre os nascidos de mulher. João Batista é o maior, mas depois diz que ele é o menor no reino dos céus. E alguns destes versículos estão assim um bocadinho confusos. Como é que João Batista é o maior, mas depois é o menor? E depende em que sentido é que é. Ele é o maior porque ele preparou pessoalmente o caminho para Jesus. Porquê que ele é o menor no reino dos céus? Porque todos aqueles que estão agora, naquela altura, a ouvir a Jesus, eles vão continuar a ouvir Jesus, eles vão assistir à morte de Jesus, muitos deles vão testemunhar a ressurreição de Jesus, muitos deles vão receber o Espírito Santo e muitos deles vão ser comissionados para testemunhar acerca de Jesus. Então é neste sentido que eles são maiores do que João Batista, porque vão experienciar
o Messias de outra maneira que João Batista não vai. Mas Jesus é bastante realista. Ou seja, ele eleva João Batista, ele coloca João Batista no local histórico onde ele está e onde o povo está, e ele depois diz, mas este reino que está a ser inaugurado por Jesus é um reino onde vai haver perseguições. No versículo 12, a tradução que eu li não é a melhor tradução. A tradução da BPT, creio que é mais correta. Há aqui vários tempos verbais, mas o versículo 12 na BPT diz: desde o tempo de João Batista até hoje, o reino dos céus tem sido assaltado com violência e os violentos procuram apoderar-se dele. E é isso que está a acontecer. Desde que Jesus inaugurou o reino, que há violência contra Jesus e contra João Batista. João Batista está preso. A oposição a Jesus vai continuar. Vai continuar. E é isso que Jesus está a dizer. Ser cristão, seguir Jesus, não é fácil. Vai haver oposição. Tem havido perseguição e vai continuar a haver. Se não és cristão, há aqui um convite para considerares João Batista, o homem invulgar, em quem eu imagino que o Jordan Peterson se terá inspirado um bocadinho, no seu tom. Eu acho que João Batista era assim bastante direto também. Mas ele era o profeta corajoso, que ficou duvidoso e que recebeu graça da parte de Jesus. E se queres mesmo considerar João Batista, então ele é Elias. Então se queres considerar João Batista como Elias, então tens de ir para outra pessoa. E tens de considerar Jesus, que ele é o Messias, que ele é o Filho de Deus. Se és cristão, uma pergunta: o que é que as pessoas estão a ver em ti? Porque Jesus faz esta pergunta às pessoas acerca de João. O que é que vocês saíram a ver? Quem é que vocês saíram a ver? Vocês ficaram interessados por aquele que estava a testemunhar acerca de mim? E podíamos pensar também: quem é que as pessoas veem em nós? Não que elas saiam de casa para ver, oh, Joe, saí de casa de propósito só para te ver. Alice, olha, saí de casa só para a ver. Nada. Mas João Batista, ele tinha um caráter forte. Ou seja, ele não era como um caniço agitado. Como é que nós somos na nossa vida cristã? Quão facilmente comprometemos em questões morais? Ver pornografia, relacionamentos sexuais fora do casamento, pagamento de impostos, sermos corretos no nosso local de trabalho, tratamento de familiares e amigos. Quem é que, para preservar uma vida palaciana, decide não tornar a sua fé pública? Para poder continuar a ter sucesso no seu local de trabalho? O que é que as pessoas estão a ver em ti? Ouve os mensageiros imperfeitos e segue estes mensageiros, segue e encontra o Filho de Deus perfeito. Versículos 16 a 19, seguir a sabedoria de Deus até Jesus. Mas a quem hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos que sentados nas praças gritam aos companheiros: nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoámos lamentações e não pranteastes. Pois veio João que não comia nem bebia e dizem: tem demónio. Veio o filho do homem que come e bebe e dizem: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Agora já sabemos que isto é o piano. Uma piada para quem esteve aqui ontem. Ignorar é descolar da realidade, escreve o Manuel Molinos no JN. Ele está a escrever acerca da demissão da recém-empossada Secretária de Estado da Agricultura, e sim, tem havido várias demissões no Estado, Carla Alves Pereira. E em como é incrível que ninguém a tenha questionado das contas arrestadas da propriedade que o marido quereria comprar, valor superior a 3,5 milhões de euros. E parece que temos um governo sem sabedoria. Um governo que está a escolher pessoas para governar, num contexto de dificuldades económicas, pessoas que estão a receber quantias ridículas de dinheiro e a não declarar e a ter problemas legais, e eles parece que estão a ignorar completamente as pessoas que estão a escolher.
É ignorar, e é interessante que ele diz, ignorar é descolar da realidade, é não estar a viver a realidade. E já agora eu queria dizer que se a igreja o permitir, eu queria mostrar disponível para o António Costa. Não há quantias ridículas a entrar na minha conta. Eu não estou a comprar nenhum imóvel de 3,5 milhões de euros, então eu creio que posso entrar no governo sem problema nenhum. Mas reparem nesta analogia de Jesus, ele dá-nos aqui uma analogia de crianças. E acho que todos nós sabemos, mesmo quem não tem crianças, já foi criança. E sabemos que às vezes, façam o que fizerem, nós não queremos entrar no jogo. Estamos amuados e ponto final. Não brinco, não jogo. Mas vamos mudar o jogo. Agora já não vamos jogar à bola, vamos jogar à vôlei. Não quero. Não quero. E parece ser essa a analogia que Jesus está a dar. Crianças naquela altura costumavam brincar nos mercados e parece que havia dois jogos bastante populares. Um era de casamentos e algumas começavam a tocar flauta e exigiam que as outras dançassem. Se há flauta, se há alegria, tu tens de dançar. Ou brincar aos funerais. É uma brincadeira estranha, mas as crianças são estranhas. E algo mais fúnebre, com música apropriada, e exigiam jejum e choro e lamentação. Ou seja, crianças exigentes e mimadas que nunca estão contentes, que nunca estão satisfeitas. E Jesus diz, esta geração não está satisfeita e contente. As pessoas que se estão a opor são as crianças que nunca estão contentes com nada. João Batista e Jesus, pessoas completamente diferentes, ministérios completamente diferentes, e eles rejeitam ambos. João Batista não é demasiado religioso, demasiado ascético, é um fanático religioso, mas depois olham para Jesus e dizem, este é pouco religioso, um é muito religioso, outro é pouco religioso. Eles não estão contentes com nada. O que eles estão a fazer é não querer pensar, a não querer avaliar, a não querer ver as evidências para depois terem de tomar uma decisão. Eles querem ignorar a realidade e afastarem-se da realidade. E são estas pessoas que se estão a opor a Jesus. E Jesus diz, a oposição vai continuar, mas a sabedoria de Deus, ao enviar alguém como João Batista, ao enviar Jesus, será justificada pelas ações de Jesus. Como é que Jesus encaixa na nossa agenda? Será que estamos a ser como crianças mimadas, que rejeitam tudo sem considerar as evidências da fé cristã? Aquele que foi acusado de ser amigo de publicanos e pecadores mostrou que todos nós somos publicanos e pecadores, a precisar de um Deus que nos seguisse até aqui e através da cruz nos reconciliasse consigo próprio. Segue, segue, segue. Continua a seguir a palavra e a forma como ela aponta inequivocamente para Jesus. Traz as tuas dúvidas para uma comunidade de maus alunos. Sim, eu estou a falar da igreja. Nós somos uma comunidade de maus alunos que procuram apoiar-se uns aos outros, procuram as respostas no texto. Continua a ouvir os mensageiros imperfeitos e encontra Jesus, o Filho perfeito. Há um problema com a nossa sabedoria. Tende a criar a sua própria agenda. Tende a criar afastar-se de Deus. Tentamos ignorar a realidade e ao fazê-lo estamos a descolar, estamos a afastar-nos da realidade. Mas Deus, Ele não ignorou a nossa realidade. Ele poderia tê-lo feito. Ele não ignorou a nossa realidade e por isso é que Ele veio até nós na pessoa de Jesus. Ele veio procurar pessoas descoladas da realidade e oferecer-se para fazer a caminhada connosco. Vamos orar. Querido Deus, agradecemos-te pela graça que nós vemos nesta passagem. Apesar da oposição, apesar das dúvidas, agradecemos porque és um Deus gracioso que fala às nossas dúvidas. Mas não continuas apenas a falar às nossas dúvidas, também nos deixas um aviso para nós lembrarmos de não tropeçarmos em Jesus. Senhor, ajuda-nos a considerar este aviso seriamente. Ajuda-nos a olhar para as nossas vidas, a ver as nossas agendas, a ver para o que é que temos estado a viver e se realmente temos considerado a Ti. Ou se estamos completamente descolados da realidade de que há um Deus bom e generoso, um Deus soberano, um Deus que se manifestou e que veio na pessoa de Jesus, que tem algo para oferecer que todos nós precisamos.
Ajuda-nos a aceitar as boas notícias do Evangelho e ajuda-nos a viver, independentemente das circunstâncias, por mais difíceis que sejam. Ajuda-nos a não tropeçar em Jesus. Ajuda-nos a colocar nele toda a confiança e a continuar a viver para ti. Agradecemos-te porque tu vieste e mergulhaste na nossa realidade para nos oferecer aquilo que nós não merecíamos, nem nunca conseguiríamos fazer, para termos uma vida perfeita para apresentar-te a ti. Obrigado por Jesus e oramos em seu nome. Amém.